Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá vendo isso, mas estamos com mais um episódio do Elas na Mesa. E hoje a gente tem uma convidada muitíssimo especial. Peço para que vocês tenham um pouquinho de paciência, que talvez ela não esteja muito acostumada com podcast. Sim. Mas ela é incrível, uma empresária maravilhosa que eu tenho a honra de dividir aqui. Não só nossa mesa, como também muitas experiências. Então, Dudinha. Gente, ela É o parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. E o quê? Gente, eu tô muito feliz, cara. Primeiro porque elas me notaram, né? Era meu sonho vir no podcast. Cara, a gente Ai, recebeu que muitas bom. mensagens de pessoas falando pra trazer você. ela, tá? Quer saber sua história? Sim, cesta básica com biscoito. Mas, e também porque é a comemoração também do meu aniversário. Sim. Então a gente uniu aí, porque já fizemos o podcast com a Sofia, o podcast com a Manu, agora... Precisa saber a história da Úrsula Paz. Sim, Sim. gente, hoje eu vim a caráter. Vocês Ai, viram? amei. Tudo Eu amei. Ai, verdade. Eu não tinha Tudo é ligado. intencional. Tudo é intencional. E aí é isso, eu vim aqui compartilhar um pouco da minha história com vocês que me conhecem pouco, né? Porque eu quase nunca tô aqui, mas eu tô bem animada. Amei, eu tô ansiosa pra conhecer mais o seu lado hoje, não tão como host, mas como da sua vida mesmo, de como foi toda a sua trajetória. Então vamos começar falando do começo, pra você contar um pouco de como você começou, que eu sei, eu acompanhei muito, né, do seu sim, começo. as duas, né? É, As duas verdade. vão ficar fingindo que não sabem de nada. Mas conta de você, então. Como que veio a sua ideia de abrir a La Paz e por que La Paz? Tudo. Tá, é muito difícil, né, falar sobre a gente. Acho que toda vez que... Agora eu entendo uma muito travada. mais a Convidada. convidada quando Sim. ela vem. Mas, então, tudo começou, eu acho que bem lá atrás, eu juro que nesse podcast eu não vou ficar falando de Bangu, não vou ficar vai se falando... esforçar, Amém, né? Senhor. Amém. Não vou ficar, tipo, ali batendo nessa tecla, porque todo mundo já tá careca de saber. Mas chegou, tipo, eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito desenrolada. Isso é uma das minhas principais características. Então, eu sempre tive certeza que, assim, se eu quisesse ser... sei lá, ter um império de venda de caneca, eu ia conseguir fazer isso. Eu sempre Sim. tive isso bem claro na minha cabeça. Então, chegou um momento da minha vida que eu queria, né, tipo, andar com as minhas próprias pernas e ter um negócio pra chamar de meu, mas eu não sabia muito, tipo assim, o que eu ia fazer. Você tava na faculdade ainda. Tava. Eu fiquei o meu ensino médio inteiro querendo fazer direito. E que, assim... Todas nós aqui. Só que não tinha nada a ver comigo, assim. O que eu queria no direito, eu queria ser delegada federal e queria ser aquela mulher que quando chega na sala todo mundo fala assim, caraca, essa mulher... Queria ser respeitada, Eu queria né? ter, tipo, uma visão de poderosa. É muito doido, sem querer te cortar, mas cortando. É muito doido porque na nossa cabeça, até determinado momento, parece que a única forma de você ter um poder, algo atrelado a poder, uma imagem de poder, é se alguma instituição te der isso, né? Sim. É verdade. Acho que por isso que a gente sempre pensou na ideia do direito e Acho de que ser do delegado. respeito, sabe? Sim, eu queria de ser impor, né? respeitada, de Sim. chegar e, sei lá, andar com distintivo mesmo. Falar, tipo, você me respeita, não fala assim comigo. Eu queria ser essa mulher. Sim. E também foi na época que tava tendo uma personagem. Isso que eu ia falar, Elô. Dona Elô. Dona Eu Elô, queria real. ser Eu a queria Dona Elô. ser ela. É o Tipo, que eu eu queria. tinha a capinha do celular que Era tinha isso. soco em inglês. Eu queria ser ela. Na minha Era meu cabeça sonho ela. ser a Dona Elô. Acho que todo mundo passou por essa Sim. fase. Sim, e era aí braba. foi quando eu tava no ensino médio. Só que desde novinha eu sempre fiz teatro e fazia, tipo, trabalhos na Globo, assim. E aí eu sempre exerci muito a comunicação. Só que na minha cabeça, quem fazia publicidade e propaganda tava perdido na vida. Tipo, não era um curso, sabe? Tipo, na minha cabeça, assim. Tanto que quando eu fiz o ensino médio, o terceiro ano, todo mundo... Eu me fantasiei num dia de trote de delegada federal. E, tipo, todo mundo lá, tipo, que fazia comunicação, ficava tipo, vai fazer comunicação. Eu tinha esse preconceito, eu tinha. E aí, quando eu terminei o colégio, eu prestei pra Direito, na PUC. Não passei também, dei graças a Deus, porque... Teria entrado, né? teria feito naquela época. E aí eu fui muito bem no Enem e peguei a minha nota do Enem e coloquei pra RI na faculdade, que é Relações Internacionais. Porque eu queria morar fora e queria ser uma mulher de respeito. Odiei a faculdade, fiquei uma semana e troquei. Legal. E troquei pra comunicação. E aí foi quando eu me encontrei. Só que quando eu entrei na faculdade, deu um mês, pandemia. Acabou, vamos ficar em casa. E, cara, tipo, todo mundo tava meio que sem saber o que fazer, assim, né? O pessoal começou a treinar em casa, a fazer TikTok, fazer tudo que tinha direito. E quando foi ali em junho, né, da pandemia, eu falei assim, cara, acho que eu vou criar uma marca. Tava todo mundo criando marca naquela época. Tipo, Sério? Foi um boom de todo mundo criar marca. A Sofitness veio, acho que Logo ano depois, Mas em 2020 foi o ano que todo mundo criava marca, mas era marca de, por exemplo, eu via muito atacado. Sabe? Tipo assim, que era aquelas marcas que vendia roupa parecida com gente. Cara, eu umas vi muita paradas- coisa artesanal essa época. Eu lembro que uma amiga Artesanal minha fez também. coisa tie-dye, ficava Sim, pintando sim. blusa, caneca. E aí eu vi, tipo, comércio de várias formas e via muita gente vendendo no atacado.
E aí foi quando eu comecei a pensar, cara, eu quero trabalhar com alguma coisa. Cheguei a trabalhar numa agência de marketing. Na época não era a Next ou a Solar, era tipo uma outra. E aí eu fiquei ali trabalhando com comunicação até que um momento eu falei assim, não, eu quero abrir minha marca. E aí, cara, eu fiquei pensando, qual é a minha dor, assim, em relação à roupa? Eu sempre fui muito magra, então, tipo, eu tinha lojas que eu adorava, chegava lá e falava assim, qual é o menor tamanho? Ah, é o 36. Eu não vestia, eu vestia, tipo, 34, 32. Então, eu ficava, tipo, não, tá bom. Então, sempre foi uma dor pra mim achar roupas que eu Vestissem gostasse, bem. que vestisse bem, que me deixasse confortável, que eu não tivesse que levar numa costureira, que, enfim, que me sentisse, fizesse com que eu me sentisse valorizada. E aí foi quando eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer o estilo de roupas que eu uso pras meninas que me acompanham e que tenha essa característica de, tipo assim, de você vestir o que você quiser. Você já era influente nessa época? Já tinha porque uma... eu vim do YouTube. Aham. Então, eu viralizei na época que eu fiz as minhas 2 festas de 15 anos. Eu Eu fiquei lembro. conhecida como a menina que teve 2 festas de 15 Eu não anos. lembro disso. Dá pra introduzir esse assunto rapidinho, que eu fiquei curiosa? Cara, eu fiz meu canal no YouTube em 2018. E aí eu tinha feito 2 festas de 15 por conta dos meus pais separados. E aí eu fiz 2 vídeos no meu YouTube falando sobre isso. Só que os vídeos na época deram, tipo assim, 300 mil visualizações. Que era, tipo assim, um auge do YouTube. Sim. E aí eu lembro que tinha uma época que eu atualizava, eu cheguei a 10 mil inscritos muito rápido. Eu atualizava, cada vez que eu atualizava, tipo, 500 inscritos, mais 500 inscritos, mais 500 inscritos. Então foi, tipo, Era assim, muito hype no Fest de 15 anos. mesmo, Ela teve cara. duas, Sim, tipo assim. então, tipo, as pessoas. Então eu fiquei muito conhecida nessa época, nesse público, e essas pessoas me acompanham até hoje. Isso Maneiro. é muito doido. E aí, foi nessa época, assim, que eu já tinha uma certa influência. Na pandemia, eu acho que as pessoas estavam nem aí. Então, todo mundo postava tudo e todo mundo acompanhava todo mundo. Sim. Essa era a minha época, tipo, favorita da internet, não a pandemia em si, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Mas era quando todo mundo postava o que queria e todo mundo se acompanhava. Então, eu já tinha uma certa influência ali. E aí, veio a ideia de criar a La Paz. Nesse intuito de roupas versáteis, porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu faço 1000 coisas no meu dia e eu preciso de uma roupa que me acompanhe pra tudo que eu faço. Então, Sim. assim, eu pensei em roupas que eu quero, que eu preciso usar de manhã, de tarde e à noite. Uma roupa que acompanha a rotina da mulher que é monte de multifuncional, que coisa. faz um monte de coisa. Então, foi basicamente assim que eu idealizei e eu mantenho a La Paz até hoje. E La Paz, o nome foi... Gente, vozes da minha cabeça. Tipo, eu queria alguma coisa com o meu nome, e aí sempre foi La Paz. Eu queria, sei lá, o lá como se fosse o artigo em espanhol, Aham. a paz, alguma coisa assim. E aí só foi use La Paz ou ia ser La Paz Brand. Mas desde sempre foi La Paz. Cara, E aí muito foi legal. isso. Incrível. E, cara, como que foi esse início entre, tipo, cara, tenho uma vontade de abrir essa marca e preciso disso pra abrir essa marca, sabe? Então, eu sempre falo que as pessoas ficam assim, você precisa estar preparada pra fazer tal coisa. Eu nunca estive preparada pra fazer nada. Eu sempre Sim. fui muito louca. Eu sempre só tinha coragem, um sonho, e falava assim, eu vou fazer, não importa como é que faz. Vai descobrindo Aquele o meme, caminho. vai dar certo, eu sou maluca. Eu sou- Então, assim, eu fui, essa porta não vai abrir, eu vou socar a porta até ela abrir. Então, eu vou bem nessa linha. Quando eu falei, tá, eu vou criar uma marca. Cara, eu só fui fazendo as coisas e fui descobrindo ao longo do caminho. Tem muitas coisas que eu fui descobrindo, sei lá, há pouco tempo Ontem, atrás. sim. Até porque eu comecei, eu tinha 17 anos, eu não tinha nem como abrir um CNPJ. A minha conta no banco, na La Paz, na época, era o CPF da minha mãe. Então, assim, eu tinha Sim. na época uma conta poupança, não tinha nem conta no banco. Sim. E aí, como que eu fiz pra abrir? Primeiro, eu fiz um bazar no meu guarda-roupa pra tirar peças que eu não tinha pra poder arrecadar dinheiro. E na época, eu trabalhava numa agência de marketing que me pagava, tipo, muito mal, era tipo R$200 ao mês. Então, tipo, eu fui juntando isso também. E também fui trabalhar de recepcionista pro meu pai. Meu pai, ele é médico, ele tem um consultório. E aí, na época, a recepcionista dele tinha saído. Ele falou assim, cara, você quer ir? Eu te dou R$120 por dia. Aí eu ia, tipo, trabalhava, tipo, 4 vezes na semana com eles, em Bangu, tipo, no Vogue. E aí eu ia fazendo meu dinheirinho assim. E aí consegui juntar. Eu lembro que o meu primeiro investimento em tecido foi R$2.500. Que dava um medo, né, Duda? Dava um medo absurdo, era tipo esse dinheirinho que eu tinha. E aí foi basicamente isso. Eu falei, o que eu preciso fazer? Preciso entender o que eu quero, né, pra minha loja. Eu quero ser revenda? Ai, não sei se eu quero ser revenda, porque eu tenho muito medo. Na época, uma amiga minha tinha acabado de receber um golpe de revenda. Falei, eu acho que eu prefiro fazer da forma manual. Então, eu falei, o que eu preciso fazer? Preciso de uma modelista. Aí eu conheci a Graça.
Aí eu fui lá na Graça, que era a nossa modelista, ela foi comigo até Madureira. A Cara, gente que foi comprou- igual comigo. A minha mãe foi comigo também. Tipo, acho que a Graça não foi comigo a primeira vez, acho que ela foi a segunda, mas na primeira minha mãe foi comigo em Madureira. Aí a gente comprou. Não, a sua mãe deveria estar cheia de medo. Tipo, cara, ela tem 17 anos, ela tá pegando R$2.000 pra comprar de tecido. Sim. Eu preciso estar junto com ela. Não, e outra coisa também, Madureira é um lugar perigoso, né? Sim, E eu sim. sempre fui maluca, gente, eu não tô brincando. Se eu tivesse que me enfiar em qualquer lugar de Uber na época, tipo, Sim. e Uber já é um privilégio, né? Não tô falando nem de Sim. ônibus. Mas, tipo, eu nunca tive medo, tipo, porque você tem que comprar o tecido mais barato, é lá em Vaz Lobo, meia-noite. Eu ia. Tipo, Cara, eu pra ia mim, eu também. nunca tive medo disso. Eu tinha medo pra cacete, mas eu ia com medo. Então assim, eu fui lá comprar os tecidos em Madureira, e aí com os tecidos comprados, eu lembro que eu cheguei em casa, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí eu já tinha uma noção Padeço mais ou muito. menos do que eu queria fazer. De peças. Na época, minha primeira produção era um bodies com Isso que eu ia perguntar, maiô. qual foi o primeiro modelo? Foi um body que eu tinha que era ombro só, assim, ele tinha um recorte aqui. Aí tudo começa assim muito fofo, né? Porque eu tenho essa mania de falar gente, na época era só eu. Tipo, página do Pinterest, esses são os modelos que eu gosto. Aí eu chegava lá, tipo, na Graça mostrava e tal, a gente desenhava. E aí no começo a minha primeira coleção foi isso, foram bodies. Gente, te amo, filho. Eu tenho ela tatuada. Muito fofo, né? Muito. E aí, a gente fez a primeira confecção assim. Eram bodies que davam pra botar uma calça ou um short e sair, ou usar como maiô. Porque é o mesmo tecido das blusas que você tem. Tipo, que são tecidos de biquíni, né? Que são o de poliamida. Então, foi essa a minha primeira confecção. Comecei a reunir os modelos. Eu lembro que a minha primeira coleção foi muito mais variedade do que quantidade. Eu tinha, sei lá, 2 de cada Sim. cor, cada tamanho. E aí, fiz o lançamento, tipo, entre a ideia e o lançamento foram 4 meses. Muito 6 legal. meses, 4 a 6 meses. É rápido, né? Eu Porque ia perguntar isso, é uma média ok de tempo? Como que funciona hoje em dia pra vocês? Cara, então, na real, é porque quando você faz a confecção própria, são muitas etapas. São. Então, até você aprovar a primeira peça que você vai lançar é um processo demorado, porque você tem que testar. Você testa um tecido, aí o caimento não ficou bom. Aí você testa outro, isso aqui não ficou legal, vou ter que forrar. Deixa eu ver. Aí você vai testando até a primeira peça piloto ficar 100% boa. Isso é o que mais demora, eu acho. Aprovar a primeira peça, entendeu? Sim. E aí depois tem todo o processo de comprar aí a quantidade de tecido, definir a paleta de cores, mandar para confecção, confeccionar, que a costureira demora muito, passam por várias máquinas, até ficar pronto, chegar, você revisar tudo, arrematar, botar no estoque, adicionar no site, botar para vender. É demora. um processo Entendi. muito grande. E na época, assim, eu tinha já um meio do caminho andado, porque eu já era profissional de marketing, né? Eu tava em formação, mas muito, assim, do que eu aprendia dentro de sala de aula com o professor, eu saía na hora, anotava, tipo assim, vou fazer Sinal La Paz. Então, eu tava ali meio que ao mesmo tempo, estudando pra ser uma publicitária e conseguindo implementar isso Na na marca. prática, né? Só que o mais legal foi que, cara, a La Paz me ajudou tanto na minha formação, porque a quantidade de trabalho de faculdade que, tipo, vamos escolher uma marca. E alguém na minha sala, vamos fazer com tudo que a gente faz da La Paz. Aí, então, pra mim, era porque eu já tinha, tipo, o branding todo certinho. Sim. Eu era dona, então, né, as pessoas tipo, já vinham, me perguntavam as coisas com mais acesso, então me ajudou muito. E aí foi basicamente isso. Eu tinha esse meio caminho andado de ser publicitária. E então, toda a parte de branding eu mesma fiz. Tipo, essa logo aqui, eu fiz no Canva. Tipo, eu juntei um L com um P. E você aí usa a deu mesma isso. desde que você abriu? Desde que eu abri. Cara, que legal. Eu já fiz muita melhoria nela, tipo LP. E o La Paz é escrito com a mesma fonte até hoje, que é essa aqui. Só que eu já fui melhorando ela um pouco. Aí depois a gente entrou com outros elementos. Então hoje tem aquela na sacola, que é uma mulher bebendo um vinho. Então a gente criou outros elementos pra dentro do branding da La Paz. Mas o logo principal, principal. o LP e o La Paz, foi o que fiz desde Que aquela legal época. isso, porque foi uma coisinha que eu quebrei cabeça e acho que você teve essa facilidade, porque você já trabalhava com isso, tipo, branding. Eu demorei muito pra entender que eu precisava fazer um branding da minha marca. Sim. Que precisava ter um manual de marca. Tem muita gente que, tipo, Exatamente. não Não se tem. liga nisso. Cara, uma das primeiras coisas também, antes de investir em tecido, eu investi num curso. Na verdade, não era um curso, era um manual de marca da Moving Girls. Não sei se vocês conhecem a Moving Eu Girls. já ouvi falar. E aí era tipo assim, era um PDF que elas vendiam, que era, sei lá, 50 páginas, só me mostrando o que eu precisava pra ter um manual de marca. E aí eu lembro que eu imprimi, e aí como eu ficava lá no consultório do meu pai sendo recepcionista, antes de abrir a marca, entre um paciente e outro, entre um café e outro, eu abria o negócio e ficava lá, tipo, escrevendo as coisas que eu queria pra marca. Então eu tenho no meu bloco de nota até hoje, tipo assim, Cara, que bandeiras da marca, emojis que eu vou usar na marca. Sim. Tipo assim. Então aí são os pilares que levam a gente até hoje, né, na construção de tudo que eu quero fazer. Sim. Então, por exemplo, quais são os pilares que eu criei lá atrás? Pra mim é versatilidade, qualidade e liberdade.
Então, até hoje, as decisões que eu vou tomar na La Paz em relação à coleção, em relação a qualquer coisa que eu vou fazer, tem que ter esses 3 pilares, né? Muito A roupa legal. tem que ter isso. Então, isso foi uma coisa que eu construí com 17 anos lá atrás, com o meu manualzinho de marca, que é muito importante, entendeu? É muito legal você não ter passado por um rebranding, sabe? É. Porque mostra o quanto que você começou a marca já sabendo Já- aonde você queria exatamente, chegar, aham. sabe? Não pensando só ali naquele momento de início. Não, Muito então, legal. passei por mini rebrandings, assim, que eu falo. Por exemplo, essa cor da La Paz nem sempre foi assim. Era um rosinha, Sim. tipo, bem menina. E aí eu vou falando pra todo mundo que, assim, a La Paz, ela vai crescendo junto comigo. Hoje em dia eu não sou mais adulta de 17 anos. Sim. Então, eu sou um pouco mais mulher. Então, eu boto a La Paz, tipo assim, pra ela ir E amadurecendo dá pra ver isso, junto. sabia? Nitidamente, assim. Conforme você foi se transformando, a marca se transformou junto com você, até porque você é a front face. Sim. Você faz muito o que você veste pras meninas que te acompanham, que tem mais ou menos a sua faixa etária. E é muito legal, acho que ver a marca se desenvolvendo com Sim. a pessoa que comunica isso, porque você vai evoluindo, você vai melhorando e parece que a marca evolui junto E com é você. isso, é porque é o que a gente fala, né? Como é o nosso primeiro projeto de vida, eu tatuei a La Paz, as pessoas me acham até maluca, mas, cara, foi o que marcou a minha vida adulta. Assim. Sim. Ela me transformou na mulher que eu sou hoje. Sim. Pode ser que, sei lá, que daqui a um tempo a gente não exista mais, mas ela vai sempre existir pra mim. Vai Sim. ser sempre a La Paz. Sim. Porque ela vai crescendo junto comigo e, tipo, onde eu for indo, eu vou levando ela. Tanto que eu falo, né, da mesma forma que é Sofia, tem muita gente que chama Duda La Paz. Sim. Isso é muito. Eu adoro ser a dona da La Também. Paz. Eu adoro ser todas as outras coisas, mas ser dona da La Paz pra mim é muito É o que te bom. preenche, né? Sim. Cara, muito legal. Acho que você falou de muito dessa parte de marketing, de publicidade, que é o que você faz, que foi sua formação. Mas agora eu queria saber mais, assim, sobre o processo da marca em si, tipo, confecção, os desafios que você enfrentou, pra falar, assim, pro pessoal mesmo. Esse lado que eu acho que é do gasto financeiro, de como você começou a organizar isso, quando você entendeu, cara, tipo, agora eu sou uma empresa e eu preciso ter processos aqui dentro pra isso funcionar. Eu não posso mais ir juntando um dinheiro e fazendo uma coleção ali com pouco tecido, eu preciso ter processos mais bem definidos da empresa. Como é que foi essa virada de chave? Quando que eu percebi que tinha virado, né, uma empresa com processo, questão de estoque? Voltando lá no começo da La Paz, gente, eu errei muito. Não foi pouco, não. Por exemplo, esses bodies que eu falei de que eram, né, tanto maiô quanto body, eu lembro que, sei lá, o vermelho, ele era um body recortado aqui. Eu lembro! Eu fazia Lembrei agora! Aham, eu fazia ele com forro branco. Tinha ele preto e branco também. Tinha ele preto e Aham. branco. Eu errei muito com esse body preto e branco. E eu me frustrei muito. Ele foi um dos produtos que mais vendeu. Era a marca registrada da La Paz. Aham. Só que poliamida, né? Quando você mistura uma cor clara com uma cor escura, a pessoa vai lavar, ela mancha. Uhum. Então, assim, tiveram casos de gente que botou na máquina de lavar e perfeito. Tem gente que tem esse body até hoje. Mas teve gente que botou de molho. E, tipo assim, veio Manchou. reclamar comigo, tipo assim, porque já teve cliente que veio, tipo, grossa comigo. Porque esse é uma das coisas que a gente fala sobre ser front face, né? Deu algum problema na peça, vem falar com a gente. Do nada, seu direct. Vem, tipo, Macetando. bateu na gente. E aí eu lembro que na época eu fiquei super, sabe, receosa, porque já era um momento que eu tinha entendido que isso acontecia com a peça. E o que eu fiz? Eu mandava a peça com um bilhetinho. Sabe? Do tipo assim, cuidados com esse body preto e branco. Era Sim. body Caterine na época. Todo mundo, tipo, que tem esse body vai lembrar. Aí era, tipo, cuidados com ele. Não lavar, não deixar ele de molho, lavar ele, né, cuidadosamente e tal. Tinha todas as instruções de lavagem lá direitinho. E aí eu tinha também isso no produto, na aba do produto. Quando você comprava, tava lá, tipo, instruções e tal. Aí eu lembro que teve uma cliente que ela me conhecia. Ela comprou. Sabe quando você compra alguma coisa na internet de modo rápido? Aham. Tipo assim, você só adiciona no carrinho? Aí ela veio, tipo, eu falei assim: olha, desculpa, eu não vou trocar a peça porque tava lá, que você não podia deixar de molho. E ela me mandou foto do negócio de molho, assim. Ela mandando a foto dentro do balde. Mas foi exatamente. Aí eu falei assim: pô, desculpa. Ela. Mas eu comprei no modo rápido não tem lá as instruções da peça. Então você tem que melhorar esse teu sistema e tal, não sei o que. Tipo assim, veio me gongar. Eu falei assim: minha senhora, desculpa, mas. Aí foi que você começou a perceber, tipo, cara, eu preciso É. olhar tudo, né? Tudo. Não dá pra deixar nada passar batido. E aí. Aí, por exemplo, essa questão da confecção. Eu errei muito no começo de, tipo, questão de estoque, questão de quanto que eu vou fazer, de fazer uma peça, correndo uma peça piloto. Aí usar a peça piloto, que isso acontece muito. Usar a peça piloto, todo Aí mundo todo mundo quer. Aí a gente, então, vamos produzir. Chega lá, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tipo, porque a peça veio com defeito. Aconteceu uma Sim. vez uma produção de um vestido maravilhoso que eu fiz. Eu fiz um vídeo no TikTok, o vídeo do TikTok viralizou, todo mundo queria o vestido. Quando eu fiz o vestido, tipo assim, ficou igual uma blusa. Eu tinha, sei lá, 50 unidades do vestido. Então, assim, isso acontece muito, mas já aconteceu bem mais, Sim. entendeu? Porque acho que quando você trabalha com a confecção, você é o seu controle de qualidade. Não é como a gente comprasse de uma marca que já tem o controle de qualidade, que já tem ali tudo. Então, tem esses percalços que são muito difíceis. Então,
né? É um processo. A gente vai entendendo como que vai fazendo no caminho. E hoje em dia, o que eu consigo fazer otimizando é ter uma confecção própria, né? Antigamente eu tinha, tipo, uma pessoa porque eu pagava para fazer a confecção, eu tinha que esperar ela ter data. A gente ficava, tipo assim, ai, tá fazendo agora? Que eu quero começar a fazer, que a gente fazia na A mesma gente confecção. dividia a costureira. E aí agora, tipo, eu tenho a minha própria costureira, que ela faz, tipo assim, as coisas pra mim. Só que, assim, confecção é um grande problema, caos. porque costureira é difícil. Prestador de serviço, acho que é difícil, ainda mais nesse ramo têxtil, porque acontece alguma coisa. São muitas etapas pra gente ganhar o dinheiro. Então, assim, a gente compra o tecido. Se o tecido vier com uma mancha e o vendedor não vê, a gente já perdeu aquele pedaço de perdemos, tecido, já é nosso dinheiro. Ou um furo, uma mínima linha uma que Ou mínima- seja. seja, vocês têm que conferir cada metro do tecido comprado. Sim. Tem que olhar o tecido inteiro. Aí, por exemplo, levou pro cortador. O cortador errou o molde. Perdeu, Colocou alerta. ali errado, cortou a minha peça errada. Ele levou todo o meu dinheiro. E ele não se responsabiliza por isso? Não. Não. Assim. Não, ele não vai te devolver o ele dinheiro não vai do me tecido. devolver o Talvez ele tecido. não cobre a diária dele. É. Mas os milhões que você gastou no tecido em si, Isso você acontece perdeu. muito. Que isso, cara? Mesma coisa com a costureira. E aí a costureira fechou a peça toda errada. Assim, se ela fez uma coisa reversível, desculpa, ela vai sentar, ela vai reverter. Mas se ela fez uma coisa que é irreversível, o que a gente faz? Tudo é risco do negócio de vocês. Cara, sim, mas o que eu mais aprendi também, eu e Duda, a gente viveu muito esse processo juntas e acho que a gente aprendeu muito isso na marra mesmo, porque empreender já é muito difícil, mas quando você faz o seu produto, né? Tipo, a gente, por exemplo, a gente fabrica roupa. Fabricar é uma coisa muito difícil. Não sei se são em todos os mercados que as pessoas fabricam, mas acredito que sim. Só posso falar do têxtil, porque é o que a gente faz. Cara, tem tanta coisa que realmente você só vai aprender fazendo, porque não tem como saber. Por exemplo, isso de quando você faz o pedido para um fornecedor de tecido. Você não imagina que pode vir uma mancha no meio de um rolo de 15 quilos, né, que é o que a gente compra. O rolo fechado tem 15 quilos de tecido. Quando você compra esse rolo, você manda para sua confecção. Você não abre 15 quilos e fica vendo. Fica, tipo, Só que depois você vai entendendo. Às vezes você precisa de uma produção para amanhã. O tecido chegou, você não pode fazer, porque o rolo... Ele tá enrolado. O tecido precisa descansar. Pelo menos 24 horas. E aí, antes eu marcava o cortador pro dia seguinte, o cortador chegava, o tecido não tinha descansado, eu perdia, eu tinha que pagar o cortador pra não fazer nada, porque o tecido não tinha descansado. E aí você vai... Tem coisas que realmente você só vive na prática. Então, muita gente tem essa trava, eu acho, de começar a fazer uma coisa, mas você não vai ter... Eu posso te falar várias coisas, mas Eu tem posso dar várias muitas dicas, mas você ainda vai errar muito. que você vai aprender só fazendo. E assim, é até bom, porque você vai definindo os seus processos. Tipo assim, a gente faz coisas muito parecidas, mas eu sei que eu tenho os meus processos dentro do que funciona na Sofitness e você tem os seus. E eu acho que cada empresa meio que funciona assim, sabe? Acho que em tudo. Mas confecção, Confecção é uma parada muito difícil. muito difícil. E aí, assim, é porque foi o que a gente falou, tem muitos processos pra gente, que a gente tem que ter cuidado, porque querendo ou não, é nosso dinheiro que fica ali parado. E quando a gente compra, por exemplo, um tecido, eu tenho tecido parado na minha confecção há 3 anos. Porque é um tecido, sei lá, de estampa. Não vai eu mais não usar. sei mais o que fazer com ele. Às vezes eu viro pra minha costureira e falo assim, doa! Sim. Acha qualquer pessoa na rua, doa. Vende, sei lá, vende por 10 reais. Mas só tira esse tecido daqui tipo... Tem muitas questões, sabe? E você gastou um dinheirão ali. A gente gasta um dinheiro. Aí tem vezes, por exemplo, eu comprei esse rosa de brilho, só que aí eu não fiz mais nada. Cara, esse rosa de brilho, hoje em dia a gente não quer mais olhar pra ele, porque ele tá completamente fora de moda. Então, são muitas coisas. Por exemplo, esse ano eu decidi que eu não vou fazer coleção de carnaval. Eu também. Eu não vou fazer. Mas eu nunca faço também. Porque eu já já fiz fiz, várias vezes coleção de carnaval. E agora, entendendo o meu público, eu não vou sair correndo pra fazer uma produção de brilho, de estresse, que é uma coisa... Se por não exemplo, vender ali, naquele Paetê. momento, né? Paetê sempre quebra a agulha da linha, da máquina. Aham. Então, assim, é uma peça difícil de confeccionar, que se eu não vender dentro dos 14 dias antes do carnaval, fica ali o ano inteiro. Copa também, né? Que vai ter Copa agora. Eu tava vendo isso, de fazer coleção nova. Aí tava assim, mas tem que entrar um pouco das cores da Copa. Todo mundo vai estar falando disso. Eu falei, gente, eu não vou fazer uma roupa de malhar verde, azul e amarela só porque é Copa? Que a Copa aí passou. o Se o Brasil Brasil vai lá e perder no perde no primeiro jogo, é Cara, muito isso já complicado aconteceu isso. comigo na Copa de Eu lembro que você 2022, fez, por isso que eu falei. Aí eu fiz, sendo que sempre nessa pegada de versátil, né? Eu fiz um body, que ele era dupla face. Então ele era verde e amarelo. Mas eu tenho uma blusa da La Paz da Copa que eu amo, que é a que eu vou usar esse ano. Essa foi uma das peças que eu peguei revenda. E deu certo. foi? Foi. Peguei revenda. Eu nunca porque eu, tipo, olhei no site e falei assim, cara, vou testar. Aí comprei acho que 5, quando eu vi que, tipo, tinha chegado bem, aí eu peguei e Cara, revendi. financeiramente, pro empreendedor, compensa muito fazer revenda, né? Muito mais do que com Sem confecção. contar a energia que você gasta, né? Então, acho que compensa em vários aspectos. Sim. Cara, porque literalmente você comprar e revender. Sim. Quando você produz, gente, você tem que comprar a linha, o fio. Ó, eu já Tá, então revoltei. pergunta honesta. Por que vocês produzem?
Porque a gente começou assim, eu acho isso. E também por conta da autenticidade da marca. Entendi. Eu acho que muito porque eu quero fazer do meu jeito. Tipo assim, você olha, tem peças parecidas com a Soul Fitness? Tem, mas não tem nenhuma igual. Não tem Cara, igual. e Eu faço do meu jeito. É real isso. Por exemplo, tem as roupas casuais, a moda casual, que as costureiras chamam de modinha, né? Que é as roupas da La Paz. Tem muito em atacado. Você vai no Brás, tem, tipo assim, um monte de top tube. Não veste igual. Só que quando você pega, é completamente diferente, entendeu? Eu garanto pra vocês que a peça da La Paz é uma peça que você vai comprar hoje, daqui a 5 anos você ainda tem ela. Sim. E eu sei disso porque eu tenho clientes que compraram quando a La Paz abriu, que ainda tem as mesmas peças. Tipo, lava, e a peça continua ali. E o jeito como veste é muito diferente É também. muito diferente, Às então- vezes, visualmente, você fala, ai, nossa, mas Mas você mesma R$80 coisa. no Top Tube, E 80 veste reais, muito porque, diferente. tipo, é diferente também, porque você tem que ter a noção também que todo mundo que tá envolvido ali naquele produto, ele tá sendo bem pago. Sim. Então, assim, minha costureira, ela é bem paga, a pessoa que corta é bem paga. Tipo, eu tô comprando um tecido que é caro, Qualidade. tô comprando um forro que é caro, que é de qualidade. Então, assim, é todo mundo bem pago. É Sim. diferente de você comprar aquele atacadão, numa Shein da vida, que, tipo assim, primeiro que usa mão de obra escrava, ou quase escrava. Aqueles tecidos que também é muita mais facilidade, porque vem da China, né? Tem ali, já é do lado, já tá um pouco E muitas melhor. vezes são Quando tecidos muito ruins. Tecidos bons. Então, assim, né? Acho que é por conta disso, de controle de qualidade, de ser uma parada que é exclusiva e é autêntica da marca. Cara, se a gente tiver alguém assistindo a gente hoje que pensa em ter uma marca de confecção própria, quais etapas você daria que você hoje sabe que funciona na La Paz e você recomendaria para essas pessoas? Tipo, desde começa com tal coisa, escolha de tecido, vai pra. Sabe? Isso é uma das tipo coisas. roadmap. Isso é uma das coisas que eu mais recebo no meu direct. Tipo assim, Duda, quero abrir não sei o quê. Me dá o caminho das pedras. E eu falo pra todo mundo assim, primeiro, você quer? Você quer mesmo? Tipo, você quer muito? Então tá, te dou o caminho das pedras. Porque às vezes as pessoas acham que é muito fácil. A quantidade de gente que eu já vi abrindo loja e fechando daqui a 3 meses, porque fez uma coleção, vendeu. Aí ficou assim, o que eu faço agora? Reinvisto dinheiro ou enfio tudo no meu bolso? Sim. Entendeu? Porque com confecção a gente tem que entender isso, cara. Pouquíssimas vezes a gente tá, tipo, pegar todo o dinheiro e vamos Gente, gastar. nunca. Tipo, é reinvestir. Você Sim. pega o dinheiro, você vende, você pega uma parte e deixa no caixa, ou você pega pra você, ou outra parte Faz um aqui, ó. estoque maior. Reinveste, é isso. É você toda hora colocar dinheiro de novo na empresa. Então tem gente que não sabe lidar com isso. Tem gente que pega, vendeu uma coleção toda, tô cheio de dinheiro. Aí quando vai pagar a próxima conta, a próxima coleção, meu Deus, né? Porque é isso. É isso, Sim. não tem muito o que fazer. E aí o que eu falo pras pessoas é: ai, como é que você achou sua costureira? Raça. Tem que ter raça. Caça. Não, caça e raça. Caça e raça. Tu vai caçar, tu vai. Cara, eu já recebi golpe de 2 confecções. Então, assim, você tentar achar. A minha costureira tá comigo há 3 anos. E ali foi um encontro, tipo, que eu falei, cara, gostei também. Tipo, a gente trabalha junto há 3 anos. Porque é difícil de você achar uma pessoa que você possa deixar seu dinheiro ali, porque não você deixando seu tecido ali. É dinheiro, entendeu? Que vai fazer as coisas, tipo, de bom. Com capricho, sabe? Não fazer de qualquer jeito só pra ganhar o dinheiro que ela quer. Então é muito difícil. Eu já recebi golpe de uma confecção que tinha uma sala aqui no Recreio. Então, assim, que era, né, bem estruturada. E recebi golpe de influenciadora que vende a marca dela até hoje. E essa confecção dessa influenciadora, ela deu golpe em muita gente. Tipo assim, teve gente que perdeu 120 mil. Cara, 120 mil. Na época eu perdi, acho que 2. Porque eu tinha pagado só peça piloto pra fazer. Eu não entreguei tecido, porque tem gente que entregou, tipo assim, rolos e rolos de tecido, perdeu 120 mil porque a confecção não entregava. Então, assim, são coisas difíceis que a gente vai passando. E eu falo pra todo mundo, você quer achar boa costureira? Cara, contato. Vai atrás de confecção, vai lá no Polo, que é onde a gente compra tecido aqui no Rio, vai conversando com as pessoas, entendeu? Ó, eu quero fazer aqui, vai fazendo networking, porque networking é tudo. Nesse mundo texto, ainda mais. Porque eu lembro que a minha costureira eu achei fazendo minha unha. A menina que tava fazendo minha unha virou pra mim e falou assim: tá precisando de costureira? Que eu tô com uma costureira e essa tal, frase é um sonho, tá precisando de costureira? É sempre assim. Então, tipo, a gente tá sempre procurando, né? E costureira é ouro, cara. A gente até fala, muita gente pede, mas é uma coisa que não se passa, porque é muito difícil você encontrar. E, pensa, uma costureira, né? Hoje em dia eu tenho uma confecção que tem algumas costureiras. Só que as roupas não param, a gente não para de produzir nunca. Então, se entrar um cliente novo ali, acabou. Eu vou ter que entrar na fila. Sim. Tem muita confecção que funciona assim, pra você poder produzir. Cara, é um rolo. E uma coisa, eu acho que quando a gente começa, a gente quer procurar uma mão de obra mais barata, porque a gente tem pouco dinheiro pra investir. Mas, gente, não vale a pena.
Não vale a pena, porque vai chegar uma produção inteira, que você botou seu dinheirinho suado ali. Você vai pagar uma costureira barata. A peça vai chegar toda troncha, com o fio saindo, com a costura mal feita, que vai abrir. Você vai perder aquela produção O famoso inteira. barato que sai caro. Exato, vale mais a pena pagar para um serviço que você conhece. Testa 5, 10 peças antes. Pega a peça, veste, usa, vê se tá bom, vê se tá firme. Depois você manda fazer uma produção, que é uma coisa que a gente não fazia tanto no começo. E era aí que a gente errava. Hoje em dia, cara, eu só lanço uma peça depois que eu tô pelo menos um mês usando. Que eu testo. Ainda mais a minha que é fitness, né? Eu malho, eu sento, eu levanto, eu subo, eu nado, faço o que tiver que fazer pra testar. Porque aí você fala, não, tá boa, fechou, é aqui, entendeu? Aí você não perde dinheiro. Você perde um pouco mais de tempo, mas você não perde grana, entendeu? Sim. E aí você me perguntou também, tipo, como é que a gente faz hoje em dia pra entender o que a gente vai confeccionar, né? E aí a gente falou que hoje em dia a gente tem um pouco mais de noção de saber quais são os tamanhos que a gente mais vende, quais são as cores que a gente mais vende. Na La Paz, eu faço muita produção por cor. Então, por exemplo, às vezes, se você entra no site da La Paz, a gente fala assim, mas é porque eu já tô esperando a reposição da cor tal, não sei quanto tempo. Eu falo, quando eu falo que é limitado, é porque é limitado. Tipo, porque a confecção própria tem muito disso, assim. As pessoas têm que entender que foi o que a gente falou no podcast, que não é, tipo, por exemplo, eu quero a peça cereja. Apareceu. Assim, não, tipo, se a peça cereja ela tá lá agora, é porque eu fiz o pedido do tecido, o tecido chegou, eu fiz o pedido pra cortar, cortou, fechou, eu fui lá buscar e agora está lá no site, entendeu? Então, é tudo uma parada bem manual. Então, hoje em dia, eu faço muito por lote, né? Tipo, também por uma questão sazonal, por exemplo. Agora no verão eu não tô confeccionando peças cinzas. Porque não tem nada a ver. Tipo assim, agora no verão a gente vai buscar, tipo, peças com cores mais vibrantes e tal. E eu tenho uma noção, assim, por exemplo, eu testo o produto, vejo que dá certo, cara, eu não tiro o produto do meu catálogo. Eu tenho peças na La Paz que tô vendendo ela há mais de 2 anos. Eu São também. os meus produtos, assim, âncora, que eles vendem o ano inteiro. Eu não preciso fazer mais esforço para esse produto vender. E aí pode ser que as pessoas olhem pra La Paz e façam assim, porque não tem lançamento toda semana. E não tem mesmo. Não tem mesmo. Sim. Porque eu quero vender o que é certo, eu quero vender o que é qualidade, que o meu cliente tem todas as cores. Sim. Eu tenho um cliente da La Paz que manda foto pra gente que tem uma gaveta só de La Paz. Porque compra uma regata e toda cor que eu lançar, ela vai comprar porque ela gosta, porque ela já validou esse produto. Então, realmente, eu não vou fazer, sei lá, um lançamento de um biquíni de strass, de brilho, que não sei o que quando você usar uma vez, você botar na máquina, vai quebrar a sua máquina, quebrar a peça. Não, eu não vou. Sim. Tipo, eu seleciono muito exatamente o que eu vou confeccionar, o que eu vou colocar pra dentro da La Paz. Então, acho que esse é o maior diferencial. Você tem pré-determinado quantas coleções você lança no ano? Como é que você faz isso? Então, como a minha moda é casual, eu tenho coleções obrigatórias que eu faço. Então, eu tenho que fazer minha coleção de final do ano. Isso é certo, tem que fazer. Aí, depois que passa do final do ano, eu tinha do carnaval no meio. Que eu não fiz mais esse ano. E aí, depois do carnaval, eu sempre faço ali entre março e abril. Março, abril... A do final do ano já é uma de verão? Já é de verão. Só que aí eu faço, por exemplo, como Natal, eu Ano vendo Novo. tudo, né? Eu faço Natal e Ano Novo e passo, por exemplo, esse ano eu fiz os vestidos, eu não quis fazer branco. Eu quis fazer cores que iam vender no verão. Entendi. Então eu trouxe o amarelo manteiga e o azul, que são cores do ano. Então são peças que não me limitam pra vender só no ano novo, do tipo assim, tá muito ano novo essa peça aqui. Não. Você pode usar, tipo, no resto do verão e que são frescas, entendeu? Então eu faço meio que um pocket, né? Faço tudo num negócio só. E aí, aí eu faço uma abril ali, e depois eu faço uma mais pro meio do ano. Aí, entre o meio do ano e o ano novo, eu gosto de lançar um drop. E aí, esse drop pode ser, por exemplo, ou reposição, ou tipo, uma peça que só tinha no preto e no branco, eu vou lançar ela em novas cores. Então, tipo, eu faço... Então, são meio que assim. 4. Legal. 4 por ano. E você também? Eu tento lançar por estação, né? Verão, outono, inverno, primavera. Acaba sendo prestação. Eu faço meio assim. Então, tipo assim, verão eu sempre lanço peças mais frescas. Meio do ano eu sempre lanço um modelo novo, tipo de casaco, ou um top de manga comprida. Se você ver, é muito regradinho isso lá na sua fitness. E nas duas intervaladas, que não é nem inverno nem verão, eu faço reposição de cor nova, geralmente. Ou adapto um modelo, tipo, meu best-seller. Eu faço, por exemplo, um macaquinho Dunk, que é o que eu mais vendo. Eu fiz um macaquinho Champion. Tipo assim, eu fiz uma nova modelagem de um modelo que eu já sei que dá certo. Então, eu faço uns lançamentos assim, mas 4 por ano. Mas é bem isso, né? Você valida o produto e depois você vai lá e faz alguma coisa, né? Meio que aprimora ele de alguma forma. Exatamente. É isso que eu faço bastante Eu também. amo aprender com vocês quando o assunto é confecção, porque eu fico muito de bobeira. Cara, mas, Júlia, eu acho que a gente dá aula nisso. Eu também acho. Eu poderia sentar e ficar falando horas de todo o processo de como é, porque é um mundo sombrio mesmo pra quem não tá dentro. É verdade. Ninguém conhece. E até pra quem tá, tipo, tem muitas pessoas que eu conheço que trabalham com isso que ainda são muito perdidas. Cara, eu tenho uma cliente que chegou pra gente há pouco tempo atrás, que ela fechou uma consultoria em moda fitness. Então, ele faz absolutamente tudo, desde a indicação de qual tecido, até a indicação de costureira, até a indicação de peça. Pra mim, isso foi tipo...
Não, isso Porque é muito legal. reduz Isso é um sonho. absolutamente todas as coisas que vocês Todas as trouxeram dores como- que a gente teve no ao longo do início. processo. Exato. Então, Pra eu escolher o tecido que era, eu não sabia. Tipo, também não fitness sabia. é esse. Eu fui testando um monte. E a gente usava Trilobol, lembra? Mas Trilobal é um que funciona muito bem pro fitness. Mas hoje em dia eu já não gosto mais, Eu que é tecido também com não. brilho. Eu usava muito Trilobol. A gente foi mais ou menos assim, na mesma mesma pegada, linha. porque eu usava o Top Carol. Tu lembra do Top Lembro, Carol? lembro. Aí eu usava, tipo, ele pra fazer o Trilobol. Hoje em dia tem um monte de Trilobol lá. Eu Minha fico primeira assim, coleção foi Trilobal e Meril. Aham. Cara, vocês estão falando muito grego pra mim. É, que são dois tecidos bem clássicos, É, assim. E aí. Então, assim, tipo, eu não tenho problema nenhum em relação, por exemplo, chegar alguém e vir me perguntar e tal. Não, inclusive adoraria falar. Eu também, eu gosto muito. Só que o que eu falo pra todo Vocês mundo. podiam abrir uma consultoria disso também? A gente já- sempre fala. A gente quer abrir uma confecção. É. Cara, mas uma consultoria é não ter custo e vender só o conhecimento. Sim. Porque Olha aqui a nos papos, a gente sempre chega num novo business. A gente sempre querendo chega num ou negócio não, novo. Vocês têm um custo de Sim. operação, Não, né? pra A consultoria não, pô. Pra gente abrir uma confecção, a gente teria que desembolsar, tipo, umas Mano, casas já de tô- 1000. Duda, aí. vamos abrir uma consultoria pra gente falar Cara, pra, tipo perfeito, assim, pô, é um de produto, moda ainda no mais um geral. produto Sim. digital. Sim. Gente, Gente, a gente vai abrir um projeto novo. mas é muito. Cara, sinceramente, isso dá muito certo. Porque eu lembro que quando eu tomei o golpe daquela confecção, eles tinham esse serviço. Era tipo assim, cara, senta aqui que a gente vai te dar o caminho das pedras e tal, não sei o quê. Tipo, tudo bem que eles deram Sim. golpe em todo mundo, mas era um Sim. ótimo produto, né? É, eles Porque que não, isso que eram reduz picaretas muito, cara. E reduz muito o medo também das pessoas de começar. Porque isso é uma grande dúvida. As pessoas não sabem por onde começar. Sim. E eu falo assim, cara, se eu puder dar uma dica, ache uma boa modelista e uma boa costureira e vai se desenrolando. Eu falo isso pra todo mundo, gente. Conselho pra vida, seja desenrolado. É. Entendeu? Pessoa desenrolada chega onde ela Qualquer quer. lugar. Sim. Porque assim, aí se você ficar esperando uma costureira bater na sua porta e falar assim, tudo bem, quero fazer pra sua loja. Gente, isso não vai acontecer. Sim. Entendeu? Eu falo pra todo mundo, você quer... Entra no grupo, tem um monte de grupo no Facebook, Costureiras RJ. Sim. E aí você vai achando, vai falando, vai ter... Fala com 10 costureiras. Você Alguma tu vai conseguir. alguma tu vai Cara, conseguir é porque com aquilo algum também. momento. Todo mundo pode começar com pouco, sabe? Não existe uma Gente, eu quantidade comecei com mínima de grana que pouquíssimo você também. precisa ter pra você começar um negócio. Não, começa com o que você tem. Mas se você já tem uma quantidade de grana razoável, que você consiga investir em conhecimento, antes de você investir em produto ou no serviço que você vai vender, cara, é encurtar o caminho e poupar dinheiro a longo prazo Sim. de uma maneira absurda. Evita erros sabe? demais. Muito. Então, assim, Com cara, se certeza. você pode só comprar o tecido, beleza. Mas se você pode pagar alguém pra te ensinar qual tipo de tecido você deve escolher, Sim. qual tipo de costureiro, o que você tem que fazer Até porque antes. se você for no escuro e a primeira peça é a mais cara, se você comprar o tecido errado, é lixo. É lixo. Entendeu? E você pagou o tecido, a costureira, a modelista, a linha, o fio, a etiqueta. Cara, é Nem muito eu bom. sabia que vocês pagavam tudo A isso. gente paga tudo. Tudo, meu. amor, O não tem elástico, nada. né? O que você achou elástico. que vinha pra dentro da mim vinha na peça. roupa. Não, e às vezes, por exemplo, acabou o elástico. E aí, o que eu faço? Direto, aí, acontece. Aí eu tenho que ir lá, tipo, comprar elástico. Eu falo, e aí, é de 3 centímetros 0,7? ou 7? Jaguará, a gente... Jaraguá do Jaraguá. Sul. E tem que ser do Sul, né? Porque tava tendo Cara, um outro aí que tava falsificado. Tava ruim. Que E aí, loucura, então a cara. gente É sabe... muita coisa, É muita muita coisa. coisa. Não, e quando a gente pega, por exemplo, a gente vai comprar o tecido. Aí eu pego, tipo, uma parte do tecido, eu vou na loja da linha do fio, eu fico comparando. Porque É, tem tem que que ser, ser tipo, a mesma linha cor. exata. E É, às vezes sim, não tem. babado. Você compra um tecido super diferentão, de um tom de verde e água. Não tem uma linha daquela cor. Aí não, E não dá pra forro? fazer. E forro. Cara, forro. forro. Que raiva que eu tenho de forro. Forro é foda, cara. Forro. Esses dias agora acabou meu estoque de vestido azul, aquele que você tem amarelo. Aham. Aí acabou o meu azul. Aí tinha uma. Às vezes acontece muito isso. Tipo, uma cliente minha sabe que não tem, ela fica, ai, mas será que não tem tecido pra fazer? Aí, tipo, quando tem, eu faço. E aí não tinha mais forro. Aí eu falei, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque aí pede um Uber só pra pedir forro. Eu falei, ai, não, pô, pra fazer esses vestidos. Aí minha costureira falou assim, achei um forro aqui de um biquíni que você deixou de fazer e há 2 anos atrás, posso usar? E me mandou a foto, ela apareceu. Eu falei, ai, pode usar. Tipo assim, é assim, Sim. entendeu? É um quebra-cabeça, um É uma grande loucura. quebra-cabeça. Cara, é muito bom. A nossa cabeça, realmente, ela é muito doida. É, mas acho que isso é a parte mais difícil. Como a gente ainda tá muito na linha de frente da confecção, É. ainda tem que olhar para todas as outras áreas da empresa, por isso que hoje a gente teve que delegar tanto, porque é uma coisa que eu ainda não me sinto tão segura de delegar, porque demanda muito você olhar, você testar. Cara, e em que momento você entendeu que o digital era uma boa maneira de expansão, de você construir algo ali? Então, a La Paz, ela nasceu na pandemia. Então, era um momento onde não tinha outra opção. Então, eu fiquei 2 anos só no digital. E aí, eu comecei a fazer eventos presenciais quando começou a liberar. Eu adorei. Porque eu gosto de contato, entendeu? Eu gosto de vender, de ver a cliente experimentando, eu, tipo, dar uma dica. E aí, tipo, empurrar mais uma outra peça. Eu sou meio vendedora nisso. Sim. Então, eu comecei a gostar muito. Aí, em 2022...
Acho que foi 22 que a gente abriu lá o escritório. A gente, porque a Sofia tava no Eu evento participei, de foi muito inauguração. Legal. E aí eu abri lá o escritório. Foi um que aí sucesso. Foi muito legal. Tipo assim, a gente vendeu muito, né, amiga? Foi, tipo, muito Foi bom. muito legal. E aí, eu acho que eu gostei disso, de, tipo, desse impacto do, tipo assim, ter um dinheiro ali na hora, sabe? Tipo, você vê que você vendeu, sei lá, 8 mil no dia e você fica, tipo, meu Deus, cara, isso aqui é muito Sim. legal. Mas, óbvio que não é sempre que isso acontece, são eventos, né, esporádicos. E aí, eu vi que eu queria continuar no e-commerce por conta de custo. Porque, assim, eu tenho a minha loja lá, só que eu deixo muito claro que ela é um showroom, na verdade. É o meu escritório para minha logística. Então, é onde ali saem os pedidos, aonde eu gravo conteúdo, aonde eu deixo ali aconchegante para cliente tomar um café, ficar ali conversando com a gente. Hoje em dia, por conta do Clube da Dudu, que eu queria muito falar sobre ele, que é o meu daily, que é a minha comunidade de meninas, eu tenho muitas clientes que viraram amigas, que me acompanham, tipo assim, elas são, né, gostam de mim, gostam da marca. Isso foi uma coisa muito legal, falando rapidamente sobre a comunidade, porque eu recebi muitos feedbacks de gente que começou a me acompanhar na minha comunidade, falando assim, eu comprei na La Paz, depois que eu comecei a te seguir no Daily, porque eu vi o quanto que você se dedica pra ela. Sim. Então, Legal. isso é muito legal, né? E aí, voltando sobre o showroom, eu vejo muitas clientes que gostam de ir pra lá e ficam lá na La Paz. Tipo assim, ficam lá 2 horas. Tipo assim, compram, ficam lá e conversam. E, tipo, falam Sim. lá que a La Paz é a segunda casa. Mas eu não tenho uma vontade agora de abrir uma loja física. Eu quero ficar muito boa no e-commerce, né? Tipo, ficar muito grande. E antes de abrir uma loja física, eu quero abrir um estoque maior, abrir, se for a confecção, tipo, abrir, né, galpões para a minha logística online. Agora, se eu tenho a vontade, tipo assim, de abrir uma loja no shopping. Acho que não. Assim, Cara, por uma agora. dúvida que veio agora aleatória, tá? Nada a ver com o que eu tinha perguntado inicialmente. Mas como que foi pros seus pais na época que você decidiu abrir a La Paz? Cara, foi tipo assim... deixa ela, né? Achou que era uma parada passageira, assim? Com certeza, com certeza. Assim, meus pais, eles sempre foram muito os meus amigos. Então, eles sempre me apoiaram muito. Tanto que meu pai já foi comigo comprar tecido, minha mãe já foi comigo comprar tecido. E lá em casa, né, todo mundo senta aqui e fala assim, porque eu não vim de família empreendedora. Eu vim 100% de família empreendedora. Meu pai é médico, mas é empresário. Meu padrasto é um dos melhores empresários que eu já vi na minha vida, sem ter faculdade. E minha mãe, né, aquele Fenômeno. talento que, assim, vem de qualquer coisa só pelo carisma dela. Assim, uma mulher extremamente organizada e competente. Então, assim, eu tenho um ambiente onde, cara... Se você quer isso pra sua vida, só faz dar certo. Sim. É isso. Sim. Então... Mas eles tinham outros planos pra mim que, né, já foi, Não tipo... foram. Que não era a minha vontade. Então, tipo, meu pai é médico porque ele tem uma filha médica. Né? Minha mãe, acho que ela sempre quis que eu fosse eu. Então, pra mim, Sim. nunca foi uma questão. Mas eu acho que foi, tipo assim, ela tá com a loja dela e tal, mas vamos ver o que vai dar. Tipo, então, acho que todas as vezes que a gente vê que a Paz, ela se perpetua e que é o meu projeto de vida, eles ficam, tipo assim, cara, legal, né? Que não é, passou de ser Exato. um sonho de Sim, menina. sim. Tipo assim, uma menina de 17 anos que ali começou. Sonhadora, Então, sonhadora e fazedora. Que a gente Sonhadora aprendeu e isso com a fazedora. Carol. Muito legal. No último podcast. Legal. Então, foi meio que isso. Eles sempre me apoiaram muito, assim, de tipo assim, cara, tá precisando disso? A gente te ajuda. Muita gente acha que eles me deram dinheiro, meu sonho, sempre falei isso em todos os podcasts, que ela conseguiu porque ela tem pai que deu dinheiro. Não me deram nada mesmo. O que eles me deram foram oportunidades. Suporte. Então, assim, uma oportunidade de poder trabalhar e ganhar um dinheirinho. Eu, com 18 anos, ganhei meu carro. Foi uma coisa que me ajudou muito. Então, assim, Nossa, né? sim. Não foi algo que, foi me dado, mas pela minha estrutura familiar, eu sou extremamente privilegiada. Sim. Sim. Mas não foi nada, tipo assim, filha, toma aqui esses 50 mil pra Só você abrir abre seu sua negócio. loja. Inclusive, Sim, pais, se vocês quiserem, ainda dá tempo. Mas foi isso. Tanto que tem muita gente que vira pra mim quando eu falo que meu primeiro investimento foi R$2.500. As pessoas falam, você conseguiu transformar isso em renda pra você abrir não sei o quê, pra você fazer... tipo, sim. Sabe? Porque isso realmente, quando você fala no mundo empresarial, o que é R$2.500? Sim, nada. Não, e duas coisas, assim, sobre isso que a gente falou. Primeira, isso de abrir loja física, cara, é um passo muito grande que eu acho que as pessoas não têm tanta noção quando você fala, tipo, você tem uma marca, por que você não abre uma loja física? Por que você não abre uma loja no Cara, shopping? é muito caro. Eu já pesquisei, tipo assim, porque eu não vou falar que, tipo assim, não é uma vontade. Porra, seria um sonho entrar no Barra Shopping e ter uma loja minha. Só que, assim, você tem que ter um fluxo, assim, muito bizarro pra você sustentar só o aluguel, fora tudo, né? Que você tem que ter funcionários, tem que abrir e fechar na hora certinha do shopping, final de semana, então tem que estar tudo muito certo. E, cara, dá pra faturar muito no digital. Tipo, eu não sinto que a gente tá perdendo por não estar. Claro que, assim, é um passo muito grande, mas, cara, se você faz uma venda online bem feita, se você tem um site bem feito, hoje em dia, muitas pessoas compram online, principalmente depois da pandemia. Então, acho que não é mais tão desejado, assim, ter uma loja física, porque, cara, tem gente que no e-commerce fatura muito mais, tem
menos dor de cabeça do que Sim, teria bem tendo uma menos loja custo. física, né? Foi o que a Sofia falou, né? Uma coisa que eu não tenho vontade, mas eu acho que pra mim tá tão distante ainda, tipo, porque eu acho que eu tenho tantos passos que eu quero conquistar antes, então eu não vou ficar me afobando por conta disso. Então Que aí você se atropela e fecha, que é o que muita gente faz. É. E não tem essa paciência de entender também que quando você começa, cara, você não vai ficar rico amanhã, você não vai tirar dinheiro. Eu tava falando isso com as minhas agora, eu falei, gente, esse ano a gente faz 5 anos de Sou Fitness. E é a primeira vez que eu tô me permitindo, tipo assim, viajar com o dinheiro da marca, porque eu sempre reinvesti. Eu nunca... Isso, claro, também, graças a Deus, eu tinha um outro trabalho que eu podia viver a minha vida e investir mais dentro da marca. Mas, cara, quando você começa um negócio pequeno e você quer que seja seu projeto de vida, você tem que ter paciência pra construir ele. Você tem que alimentar a empresa. Então, você tem que estar sempre botando dinheiro ali. Se você tira tudo que entra, você não cresce. Você tira a Você fica- saúde do seu Você negócio. fica daquele É. tamanho, sabe? Então, tem que ter muita paciência, eu É acho, muita também. paciência. E é amadurecer mesmo. E acreditar, né? E amadurecer dentro da marca, porque foi isso que você falou. Às vezes dá medo, assim, tipo assim, porra, é o dinheiro da minha marca, tipo, como é que eu vou fazer com isso? Então, se a gente tem um privilégio de ter uma outra renda, beleza, mas, tipo, se você não tem, você tem que, né, fazer tudo bem ali, Calculadinho. contadinho, pra poder dar certo. Então, vamos fazer o bate-bola? Vamos. Então, vou te fazer umas perguntas. Não sei se você conhece como funciona o bate-bola aqui no podcast. Você tem que responder assim de forma direta, bem objetiva, Total. tá? Empreender fazer roupinhas. Vender looks. Pra quem é forte. Empreender Empreender eu acho duas coisas. Eu acho um estilo de vida e eu Boa. acho que é desafiador. Boa. Um erro que todo empreendedor deve evitar. Achar que consegue chegar longe sozinho. Palavra que define um bom empreendedor. Resiliente. Ah, tá a resposta essa aqui no gabarito. Já li tanto isso aí. Parece até que ela sabe quem fez esse bate-bola. Cara, sim. Que foi ela mesma. O que vale mais, ideia ou execução? Cara, eu acho que... é muito difícil. Agora eu entendo. Mas eu acho que execução. Porque, querendo ou não, ideias... Eu tenho 1000 ideias por dia, assim. E A gente aqui agora? E Sim. a gente só tá aqui hoje porque, a ideia que eu tive virou uma ligação. Exatamente. Então, assim, sim. é E que a gente executar. veio e fez, É. exatamente. Uma inspiração no mundo dos negócios. Quer que eu responda pra você? Boca Rosa. Essa daí todo mundo sabia, É. até você que tá assistindo. Mas eu tenho algumas, né? Boca Rosa, Letícia Vaz, assim, tipo, Amo tá entrando também. no meu top 1. Porque é o mesmo ramo que a gente, Sim, né? adoro e os ela conteúdos. tira onda. Eu vejo muito conteúdo dela. Comprei uma aula dela agora, dia 1º de fevereiro. Que Boa. é o novo consumo de 2026. E também Isabela Mate. Gosto muito também. Posso preferir? Crescer rápido ou crescer sólido? Olha, eu prefiro crescer sólido. Mas quando vem um impulso, né? Um impulsionamento, dá um gás, eu acho, pra gente fazer... ir arrumando a casa com mais rapidez. Então, eu acho que um meio dos dois. Eu gosto de crescer rápido e sólido ao mesmo tempo. Todo mundo, né, amor? Eu acho que eu não consegui escolher entre um Sonho ou de outro. princesa. Fazer um pouco dos dois, né? É. E tem alguém que você gostaria de convidar pra sentar aqui na mesa com a gente? Que você indicaria? Cara, tem uma menina que eu conheço, assim, que ela faz umas roupas fitness, assim. E uma que tem uma agência de marketing. Cara, eu não sei, assim. Eu tenho muitas amigas que ainda eu quero chamar pra poder estar aqui com a gente. Mas acho que... Não sei mesmo. Eu tenho muitos sonhos, né, pro nosso podcast. Então, Eu quero te sonho- fazer mais uma pergunta que eu não fiz pra gente terminar fofinho. Sucesso pra você é o quê? Eu acho que é você ser feliz e você ter propósito e fazer o que você ama. Eu acho isso. Esse é o sucesso. Você tem Independente. sucesso, então. Ai, que fofinha! Sucesso pra mim é isso. Eu acho que esse é o meu medidor de sucesso. O quanto que eu estou satisfeita com as coisas que eu faço no meu dia a dia. Tipo, eu acho que felicidade não é só no final de semana. Se você é feliz de segunda a sexta, você é uma Exatamente. pessoa de sucesso. Com certeza. Amei. E, gente, esse podcast tá saindo dia 5 de fevereiro, que é 2 dias depois do meu aniversário. E, propositalmente, estou fazendo 23 anos e a La Paz está com 23% off. Então, então, você acaba esse podcast, vai lá no site da La Paz. Estaremos de promoção até o dia 6. Se eu ficar maluca, eu estendo um pouquinho mais. Mas é isso, 23% off em todo o site, comemoração ao meu aniversário. Então, use La Paz.
E Amei. esteja sempre aqui no podcast, assistindo a gente, que isso foi um grande presente também de aniversário, fazer o podcast. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Amei. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui embaixo quem você gostaria que a gente recebesse aqui na nossa mesa. E acompanha a gente que semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Beijo! Beijo.